Eu sou Wellington da Rosa, professor da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Pelotas, e nessa aula a gente vai falar um pouco sobre apresentações. Esse treinamento está dividido em 3 módulos, o primeiro de planejamento, o segundo sobre como fazer essas apresentações e o terceiro e último módulo na hora da ação, de como vocês devem se comportar na apresentação de vocês, seja ela presencial ou online, de voz, de roupas e alguns toques finais para a apresentação. Então chegamos no terceiro módulo, chegou o momento de apresentar, chegou realmente a hora da ação. Algumas dicas que eu tenho para vocês. Primeiro, cheguem cedo e relaxem antes. Eu sei que é fácil falar, mas que não é fácil relaxar. É normal ter alguma tensão antes. Mesmo para aulas que eu já dei dezenas de vezes, sempre existe uma certa tensão antes, é normal. Só não pode estar atrapalhando vocês. Por isso que antes de qualquer apresentação eu gosto até de ir no banheiro, me espreguiçar, relaxar, respirar fundo, enfim. Para isso é bom chegar cedo. Eu já tive uma colega que se atrasou para uma apresentação, foi correndo, chegou para a apresentação do trabalho, toda suada, com 2 pizzas no braço, enfim, para apresentar aquele trabalho. Só aquilo já dá uma tensão para qualquer apresentação. Então é importante procurarem sempre chegar cedo, seja ela presencial ou online. Se for online, testem o software antes, se preparem antes e cheguem antes do público de vocês. Só isso já ajuda vocês a relaxarem um pouco. Durante a apresentação, a gente vai falar aqui um pouco de linguagem corporal. Como que vocês vão estar se comportando, especialmente para as apresentações presenciais. Procurem sempre direcionar o olhar do público. Se for presencial, procurem apontar com laser pointer ou com a mão de vocês ou com gestos aquilo que vocês querem mostrar. Se estiverem muito nervosos e na hora de usar o laser pointer a mão estiver tremendo, uma dica que um professor meu me deu uma vez que eu nunca mais esqueci: aproximem o cotovelo de vocês do braço e segurem a mão que está segurando o laser pointer com a outra mão. Só de aproximar aqui e segurar o laser pointer já ajuda vocês a tremerem menos. Se está muito tenso, pega o laser pointer e só apontem, não fiquem circulando, não fiquem o tempo todo mexendo nele, porque também se vocês estiverem tremendo, vai mostrar esse nervosismo ali. Só apontem para onde vocês querem e já desliguem, sem circular, sem ficar rodando com o laser pointer, vai facilitar para não mostrar tanto nervosismo que eu sei que alguns têm na hora de apresentar. Direcionando o olhar do público para a informação que vocês querem dar. Procurem sempre tentar mostrar apenas imagens sobre o que vocês dizem. Não coloquem imagens no slide sobre o que vocês não estão falando ali. Por isso que eu gosto sempre de ter menos imagens por slide, para não atrapalhar a apresentação de vocês. É como se vocês dessem um spoiler do que está por vir, já mostrando a imagem a seguir, e o público, ao invés de estar prestando atenção em vocês, está tentando imaginar a que aquela imagem se refere. Então procurem sempre mostrar apenas imagens sobre o que vocês estão falando. Lembrem sempre que o conteúdo mais importante não é o que está no slide, é o que vocês estão dizendo. A fala de vocês é muito importante. Por isso que ela tem que ser clara e muito mais importante do que um monte de informação no slide. Fujam também das posturas que incomodam, de braço cruzado, a mão no bolso, enfim, são posturas que podem incomodar, ou a mão o tempo todo no lado do corpo, ou às vezes usar gestos muito abertos. Eu costumo gesticular bastante e numa gravação de vídeo, por exemplo, se eu gesticulo muito, fica um pouco estranho. Então eu tenho que me conter aqui na hora de gravar. Numa apresentação presencial, é importante que vocês gesticulem também, mas evitem gestos muito abertos. Procurem sempre a neutralidade, sempre parecerem naturais. Não tentem parecer algo que vocês não são, que o público sente isso. Vocês têm que estar à vontade na apresentação de vocês. Procurem sempre ficar então com a cabeça erguida e com a coluna reta. Não dá para ficar com a coluna torta, cabisbaixo, sem vontade de apresentar. O público também sente isso. É importante estar com uma postura adequada na hora da apresentação. Cabeça erguida, coluna reta. Também lembrem de olhar para todo o público. E quando forem apresentar um trabalho acadêmico, não olhem só para a banca. E se for um trabalho de apresentação virtual, procurem olhar sempre para a câmera. Eu sei que é difícil olhar o tempo todo para a câmera, volta e meia a gente dá uma olhada no slide, vocês vão estar olhando, é normal isso, mas procurem a maior parte do tempo olharem para a câmera de vocês. E se for uma apresentação presencial, olhar para todo o público e não só para a banca. Vocês não estão apresentando só para a banca avaliadora, vocês estão apresentando para todo mundo. E por fim, para complementar essas dicas iniciais, movimentem as mãos de vocês. Não movimentem demais, com gestos muito abertos, como a gente já tinha comentado, e não movimentem de menos, deixando os braços cruzados ou as mãos no bolso. A linguagem corporal de vocês, ela vai ter relação com a informação que vocês estão passando. Lembrem sempre que a apresentação é a comunicação visual daquele conteúdo do roteiro de vocês. E a comunicação visual não inclui só os slides, inclui também a postura e a conduta durante a apresentação.